Estamos alinhados? Alguma dúvida? Nenhuma. A reunião termina sem nenhuma discussão. Ninguém confronta, ninguém questiona. A liderança sai com a sensação de ótimo, todo mundo na mesma página, a gente vai render muito. Muitas vezes o que existe ali não é alinhamento, é adaptação emocional. É gente competente decidindo se calar, mesmo sabendo que poderia contribuir. Por que alguém falaria? O líder já decidiu mesmo por todo mundo, já disse o que cada um deve fazer, e discordar vai ser entendido como deslealdade. Esse líder vai levar para o lado pessoal, vai ficar na defensiva depois. Então, sim, os liderados vão dizer que não tem dúvidas e vão concordar com tudo. Isso custa tão caro para as empresas. A empresa que fez um processo seletivo super cuidadoso, contratou pessoas inteligentes, experientes, capazes, só que ela deixa de acessar justamente aquilo que pagou para ter. O pensamento crítico, o confronto inteligente, aquela visão estratégica. Hoje eu quero te mostrar por que pessoas extremamente capazes travam no trabalho e como isso faz equipes inteiras operarem abaixo da própria inteligência. Pensa numa situação comum. Alguém propõe uma ideia numa reunião e você percebe um problema na ideia assim imediatamente. Você sabe que se você não falar, a empresa provavelmente vai ter um resultado ruim lá na frente. Argumento na ponta da língua e aí, vou falar nada. Melhor não entrar nisso. Esse líder não reage bem quando é contrariado, vai virar desgaste. Não vale a pena comprar essa briga. Aí você se cala, só que quando a reunião acaba, você fica remoendo. Se eu devia ter falado aquilo. Afinal, você se posiciona bem, argumenta bem, se comunica de maneira clara. O que te travou não foi falta de competência, foi a questão da exposição, o risco emocional de se posicionar quando existe algo em jogo. A questão do julgamento, do conflito, do desgaste político, perda de pertencimento. Gente, isso acontece dentro das empresas o tempo todo. Quando um colaborador concorda ou simplesmente fica em silêncio, na superfície parece senso comum, concordância, maturidade. Muitas vezes, na verdade, é só um medo bem administrado. Isso cria um problema enorme. Por quê? A empresa acha que tomou uma decisão coletiva, quando na verdade a equipe queria, né, ter colocado várias questões, queria discutir ideias, trabalhar na mitigação de riscos. Agora você pega e multiplica isso por um departamento inteiro. As pessoas que começam a esconder dúvida, evitar confronto, parar de trazer possíveis problemas, falam apenas o que parece seguro, participam cada vez menos. Gente, o impacto disso depois, retrabalho, são decisões frágeis, problemas que chegam tarde, baixa inovação, liderança sobrecarregadas, equipes lentas, profissionais extremamente capazes, operando no mínimo necessário. Tudo isso para não se expor. E esse é um ponto importante. Times, eles não operam abaixo do potencial apenas por falta de competência técnica. Muitas vezes é porque o ambiente emocional tornou posicionamento uma ameaça. E quando o principal objetivo de uma reunião vira evitar desconforto, gente, a inteligência coletiva despenca, mesmo com pessoas muito boas ali. E agora vem uma parte importante que é, a maioria das pessoas que faz isso já percebeu o que faz. Já saiu de reunião frustrada, já prometeu, na próxima eu vou falar. Mesmo assim, repete o padrão. Por quê? Porque dentro dela existem duas forças acontecendo ao mesmo tempo. Uma parte, sim, quer se posicionar, quer contribuir, quer participar de verdade. Só que a outra está querendo evitar desconforto, quer preservar o pertencimento, quer manter o clima seguro. Normalmente, essa segunda que vence. Não porque faltou coragem, nem porque faltou inteligência, mas o problema é que esse lado resolve um desconforto imediato. Só que vai criar um prejuízo silencioso no longo prazo. E aqui está uma coisa que muitas lideranças não enxergam. Quando alguém passa tempo demais operando assim, né, evitando exposição, cedendo, se anulando, essa pessoa continua presente fisicamente no time, mas ela deixa de entregar a parte mais valiosa da própria capacidade. Ela para de confrontar decisões ruins, para de antecipar problema, para de propor. A empresa vai continuar pagando pela capacidade dessa pessoa sem conseguir acessar essa capacidade. Esse conflito interno que eu trouxe costuma aparecer em 4 padrões principais. Cada um deles gera um impacto organizacional diferente. O primeiro é a necessidade de aprovação. A pessoa evita desagradar, evita discordar, ela concorda na reunião, mas depois ela vai executar sem convicção nenhuma. Ela nunca se sentiu pertencendo, nunca conseguiu se posicionar. Segundo é o medo do conflito. A pessoa evita confronto direto, os problemas ficam ali embaixo do tapete durante um bom tempo, antes de serem expostos,
E a liderança depois vai o quê? Gerir crise, em vez de prevenir problema. O terceiro, a necessidade de controle. É aquela pessoa que centraliza tudo, não delega, não confia em ninguém, só que ela vira gargalo. A equipe perde autonomia, velocidade, capacidade de crescer. O quarto é a dificuldade de impor limite. A pessoa absorve tudo, assume muito mais do que consegue sustentar, vira até referência operacional, só que ela entra em exaustão. Ela começa a funcionar no automático, isso até pedir desligamento. 4 padrões emocionais, 4 formas da empresa perder performance, sem perceber que o problema nunca foi apenas técnico. O que trava uma pessoa numa reunião não fica dentro dela. Isso vai mudar a velocidade das decisões, a qualidade dos conflitos, a confiança do time, a inovação e até o quanto uma empresa consegue acessar a inteligência das pessoas que contratou. As empresas não funcionam só por processos, elas funcionam pelas dinâmicas emocionais que as pessoas aprenderam a sustentar ali dentro. E quando se posicionar parece perigoso, o time inteiro começa a operar abaixo da própria capacidade. No próximo vídeo, eu vou entrar no primeiro padrão, a necessidade de aprovação. Porque muita gente acha que isso é só um traço de personalidade, só que no ambiente corporativo isso vira um problemão de performance. Se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!